Oi, pessoal, é a professora Marina e eu vou tentar fazer uma revisão aqui de todo o conteúdo de astronomia da Olimpíada Nacional de Ciências, da prova nível A, que é para o 8º e 9º ano. Vamos lá? A origem do nosso planeta, do nosso universo, é o Big Bang, mas essa explicação diz que todo o universo estava concentrado num único ponto há bastante tempo atrás, mas ela ainda não explica, da onde que surgiu esse pontinho. Então tem aí uma briga com religião e ciência, dizendo que o Big Bang não é verdade, mas o Big Bang não vai nada contra a religião, porque o Big Bang só fala que estava tudo concentrado num único ponto, não fala como esse ponto surgiu aí, e como que começou, como que surgiu tudo. Só explica alguma coisa que dá para a gente observar facilmente por telescópios, que as coisas estão se afastando, então antes as coisas deviam estar unidas num ponto só. Nosso universo está se expandindo. Antigamente não tinha nem lembra quando a gente viu em química prótons, nêutrons, que formam os átomos? Nem isso existia. Existiam somente partículas subatômicas. E conforme foi passando o tempo, depois dessa explosão, o universo foi esfriando e as partículas foram se juntando em partículas com massa. E a massa foi o que possibilitou surgir a matéria. Ou seja, surgir tudo que a gente consegue ver, surgir nosso planeta, surgir as galáxias e tudo que existe hoje, e surgir a vida também. O nosso planeta, o Big Bang aconteceu por volta de 13 bilhões de anos atrás, e lá por volta de 5 bilhões de anos atrás, 4 bilhões e meio de anos atrás, surgiu o nosso planeta, uma nebulosa, que é uma nuvem de poeira, de explosões de estrelas, vai se juntando, porque a massa... tudo que tem matéria tem massa, e uma característica muito importante da massa é que a massa atrai massa, isso que é a gravitação. A gravitação fala que tudo que tem massa atrai massa também. Então, se eu tenho uma poeira vagando no espaço, essa poeira tende a ir se aglomerando, e conforme vai se aglomerando, ela vai juntando mais massa e vai tendo uma atração gravitacional maior, vai tendo uma força gravitacional maior, E quanto mais força de gravidade, mais ela junta massa, e assim vai formando os planetas e as estrelas. Quanto mais massa eu tenho, maior a gravidade. E olha que coisa louca para os terraplanistas. A única explicação da forma do nosso planeta é a gravidade. Você negar que o planeta é redondo, é você negar a gravidade também, porque a gravidade vai atrair tudo num centro, e a forma mais óbvia disso tudo se juntar vai ser numa forma redonda, por isso que todos os planetas que a gente olha no espaço, eles são redondos, porque é a forma mais natural que eles conseguem atingir depois de um tempo. Aí o nosso planeta, no começo ele era quente, uma bola de lava, mas o espaço ele é muito gelado, O espaço não tem praticamente nada de temperatura, então em volta aqui do planeta foi esfriando, que nem uma casquinha de mingau, Vai formando uma casquinha em cima, vai esfriando e formando uma casquinha que se chama crosta terrestre. Essa casquinha, no começo, ela não tinha água, mas aí depois de um tempo, vários vulcões no nosso planeta e várias liberação de gases vão formando gases no entorno do planeta, que são a atmosfera, e esses gases, acredita-se que esses gases tinham átomos de hidrogênio e de oxigênio que se juntaram e formaram água, ou também pode ser que a água tenha surgido por meteoritos que tinham a água e foram batendo no planeta, mas enfim, o fato é que depois de um tempo começou a surgir água no planeta e surgiram os primeiros oceanos e começou a chover também e foi resfriando mais ainda. E aí, um pouco dessa crosta terrestre ficou para fora da água, No começo ela tinha esse formato, na época da Pangeia era tudo junto, depois se dividiu em duas, a Laurásia e a Gondwana, e hoje é mais ou menos desse jeito, Como que é a estrutura interna do nosso planeta? A casquinha em volta, então, chama crosta terrestre, mais aqui para baixo eu tenho uma camada de rochas derretidas, que chama manto. Mais para baixo do manto, eu tenho o núcleo externo, que ele é composto mais por ferro, e ele é líquido.
E ele é super, super quente. Quanto mais para dentro, mais quente. E bem lá no meio, no núcleo, eu tenho ferro também, mais quente ainda do que o do núcleo externo, só que esse daqui está sólido. Como que ele pode estar sólido se ele está mais quente? Porque ele está muito denso, ele está muito apertado lá no meio, então ele fica sólido e não líquido. A gente sabe que a Terra gira em torno do próprio eixo. O eixo, você imagina que é como se fosse um palitinho enfiado na Terra e a Terra está girando em volta desse palitinho. Ela gira de oeste para leste, né? Por isso que a gente vê tudo, o Sol, a Lua, tudo que a gente vê, né, nascer e se pôr, nasce a leste e se põe a oeste. Por quê? Porque a gente está girando no sentido inverso. Então, se a gente está girando daqui para lá, a gente tem a impressão que as coisas estão nascendo aqui e se pondo aqui. E esse giro em torno do próprio eixo, ele é um pouquinho inclinado em relação à órbita que o planeta faz ao redor do Sol. Como se a órbita dela, né, fosse um plano assim, né, e esse eixo dela, em vez de ser bem perpendicular à órbita, ele é meio inclinadinho. Ele tem uma inclinação de 23 graus. Essa inclinação é muito importante. Essa inclinação explica as estações do ano ao longo da translação da Terra aqui ao redor do Sol. Então, os dois movimentos mais importantes da Terra é a rotação, que é o movimento dela ao redor do próprio eixo, e a translação, que é o movimento dela ao redor do Sol. A rotação a gente sabe que demora 24 horas, um dia, né? E a translação demora 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas a mais que demora para ela concluir uma volta inteira, a cada 4 anos a gente junta essas 6 horas para colocar um dia a mais no calendário. E aí vai ser o dia 29 de fevereiro. E quem nasce dia 29 de fevereiro não só faz aniversário de 4 em 4 anos? Ah, não, eu iria comemorar um dia antes ou um dia depois, né, gente? Isso daí não é problema. Porque isso daí é só uma coisa que a gente inventa, né, calendário. É um nome que a gente dá para cada dia, mas nada como um dia depois do outro, né? Além da rotação e da translação, existem outros movimentos que a Terra está fazendo. Existem 14 movimentos que a Terra está fazendo, mas os mais importantes são a rotação e a translação. Além disso, enquanto ela está rodando em torno do eixo, ela também faz um movimento tipo de bambolê, assim, né? Aqui, ó, tá vendo? E ela faz outros movimentos também, mas não vai cair na prova. E para a gente se localizar no planeta, eu tô vendo aqui no WhatsApp se alguém tá me mandando pergunta, porque como eu falei, eu não vou conseguir ver as perguntas no chat, porque eu só tô com um computador aqui, tá? Então, se alguém quiser me mandar pergunta, manda pelo WhatsApp. Então, para a gente se localizar no planeta, a gente inventou, né, as coordenadas geográficas. O que são as coordenadas geográficas? São linhas imaginárias, como se tivesse linhas aqui em volta do globo terrestre, para a gente se localizar nesses quadradinhos, a gente saber em que quadradinho, né, que está alguma coisa. Como que são essas linhas? A gente tem os meridianos, que são as linhas imaginárias que ligam o Polo Norte até o Polo Sul. E o meridiano que a gente considera o marco zero chama meridiano de Greenwich. Se eu for para leste, né, do meridiano de Greenwich, aí eu vou falar que eu tô, cada linha dessa aqui, ó, por exemplo, se for aqui, essa daqui é 30 graus. Então, eu tô 30 graus a leste, né, porque aqui é o zero, ou 30 graus a oeste. Depende de se eu vou para, né, para direita, para leste ou para esquerda, para oeste. Porque direita e esquerda é relativo, né? Depende de como você tá aqui em pé nesse mapa, na verdade. E além dos meridianos, a gente tem umas linhas também imaginárias que cortam a Terra em fatias, assim. Desde lá de cima, né, do Polo Norte até o Polo Sul. Imagina que a gente está cortando a Terra em fatias. Essas fatias aqui, essas linhas se chamam paralelos. E nos paralelos eu meço a latitude. Nos meridianos eu meço a longitude. Dica para lembrar, porque eu confundo essas coisas, eu preciso sempre de dica para lembrar. Como a latitude vai para cima, para cima e para baixo aqui do globo, pensa assim, o cachorrinho late. Au, au. Latitude se mede do meio, né, para cima ou para baixo. Então, a latitude é para o norte ou para o sul. E a longitude é para leste ou para oeste.
Ah, e não confundam Polo Norte com Hemisfério Norte. Polo Sul com Hemisfério Sul. Qual que é a diferença? Hemisfério, imagina que a Terra é uma laranja e eu cortei a laranja aqui na metade. Toda a metade aqui de cima, e cima também é relativo, né? Porque a gente está acostumado a ver assim, mas se eu representar ao contrário também pode ser. Mas enfim, essa metade aqui de cima é o Hemisfério Norte. E só essa pontinha lá em cima que é o Polo Norte. Já essa metade toda aqui de baixo é o Hemisfério Sul. E só essa pontinha aqui de baixo que é o Polo Sul. Então, a gente no Brasil, a gente está no Hemisfério Sul, quase inteiros, né? Tem um pedacinho aqui para o norte. Mas a gente está no Hemisfério Sul, não no Polo Sul. O Polo Sul é só essa pontinha. E devido àquela inclinação lá do eixo que a gente falou, tem uma diferença de iluminação, né, de radiação solar aqui no globo. E a gente já vai ver por quê exatamente. Mas essa região aqui, perto da linha do Equador, né, que é 0 de latitude, ela é a região que mais recebe radiação solar. Então, toda essa região aqui, ó, a gente chama de região equatorial. Aí, tem uma linha aqui, daquelas linhas imaginárias, né, dos paralelos, que chama Trópico de Câncer. Do Trópico de Câncer até aqui é a região tropical, né? Aqui a gente tem a região tropical também. E depois a gente tem a subtropical, quando já está perto aqui do polo. Subtropical e subtropical. Então, a equatorial é mais quente, depois tem a tropical e depois a subtropical. E o Sol, a nossa grande estrela, né? O Sol é uma estrela que não é grande, por incrível que parível, não é uma estrela grande, é considerada uma estrela pequena para os padrões do universo. Olha só o que está acontecendo nele. Ele, olhando assim de longe, parece que ele está paradinho, mas o Sol está muito nervoso, está acontecendo um monte de coisa nele. Ele é como se fosse, sei lá, milhares, bilhares de bombas atômicas acontecendo ao mesmo tempo. Porque o que está acontecendo nele é a mesma coisa que está acontecendo numa bomba atômica. Ele tem átomos de hidrogênio, lembra da aula de química? Os átomos de hidrogênio são os átomos mais simples que tem. Ele tem só um próton no meio e um elétron circulando em volta. E esses átomos, eles estão se fundindo por causa da gravidade. Imagina, ele tem muita gravidade, porque ele é muito grandão, ele tem muita massa. E a gravidade está atraindo esses átomos para o centro, e cada vez que eles estão sendo prensados uns nos outros, eles estão se juntando, né? Dois átomos estão virando um só. E aí eles viram átomos de hélio. Então, isso daí libera muita energia. A mesma energia da bomba atômica. E ali, aqui na parte de fora dele, está acontecendo várias explosões solares. Essas explosões solares lançam partículas no universo, lançam radiação e lançam ventos solares que vão direto para todos os lados, inclusive para o planeta Terra. E agora, quem poderá nos defender? O nosso campo magnético. Ah, moleque! O campo magnético da Terra é o que protege ela desses ventos solares. Olha só, chegando aqui do lado esquerdo dos ventos solares, né? Que eles poderiam acabar com a energia elétrica, dar um monte de pane, assim. E aí, esse campo magnético da Terra rebate, né? Ele protege a Terra desses ventos solares, só que os ventos solares acabam entrando nos polos. E nos polos a gente vê isso daqui que chama aurora boreal. Pessoal, para quem não lembra direito o que é campo magnético, um ímã. Todo ímã tem um campo magnético. O campo magnético é um campo de força, né, que vai do norte para o sul. Aliás, do sul para o norte. É como se fossem linhas de forças que puxam um campo magnético do sul para o norte. E essas linhas de força, elas são originadas por materiais principalmente materiais ferrosos, que estão com os átomos muito bem alinhados, né? E de uma forma que eles ficam todas com a carga mais negativa para um lado e mais positiva para o outro. Enfim, a Terra não tem um monte de ferro no núcleo, que a gente acabou de falar? Então a Terra, como ela tem esse monte de ferro e ela faz a rotação, ela acaba virando um ímã gigante. E esse ímã gigante tem o polo sul e o polo norte. O polo norte da Terra é justamente o que atrai a agulha da bússola. Por isso que a agulha da bússola aponta
para o norte da Terra, mas aponta para o polo norte magnético da Terra, que não é exatamente na mesma posição do polo norte geográfico, ou seja, onde passa ali aquele eixo imaginário. É um pouquinho diferente, porque o eixo é exatamente o ponto ao redor da qual a Terra está girando. E o polo norte magnético tem mais a ver com a composição interna da Terra e os movimentos ali do núcleo da Terra, acaba sendo um pouquinho desviado, mas é bem próximo, por isso que a gente usa a bússola para localizar o norte da Terra. E como as linhas saem do polo sul e vão para o polo norte, aqui nos polos tem uma abertura, né, desse campo magnético, é onde as linhas se encontram. Então é onde os ventos solares conseguem atingir um pouco a nossa atmosfera, né, causando a aurora boreal, que é bonita, mas é perigosa. Agora as órbitas dos planetas, as órbitas... A gravidade... não, quando eu clico aqui já sai o negócio. A gravidade é essa força que todo corpo que tem muita massa atrai outros corpos que têm massa. Só que os outros corpos que têm massa, quando eles estão sendo atraídos pela força gravitacional, normalmente eles não estão paradões no universo, assim, de bobeira. Tudo lá no universo está em movimento, porque depois do Big Bang, tudo foi colocado em movimento. Então, não tinha nada parado. E se vocês se lembram da aula passada de física, tem uma lei que chama inércia. Se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Ele não vai parar esse movimento. E se ele não vai parar esse movimento, a hora que algum corpo maior atrair esse corpo aqui com a gravidade, a não ser que ele esteja indo exatamente na direção, né, desse outro corpo, ele vai continuar com o movimento que ele estava fazendo antes e ser desviado também pela essa força gravitacional que está atraindo ele. Dependendo da forma que ele é desviado, ele vai continuar no movimento contínuo para sempre, quase, né? Não para sempre, mas por muito tempo, porque não tem nada para parar esse movimento dele. Lá no universo, a gente não tem o ar, a força de arraste do ar para barrar o movimento de algo que está se movimentando, nem o atrito, né? Que é aquela força de contato, né? Com alguma coisa áspera. Então, se alguma coisa tem movimento, ela tende a continuar. Se esse satélite aqui ele estava em movimento, era um corpo em movimento, e de repente ele sentiu a força gravitacional desse outro corpo amarelo aqui, aí ele vai ser atraído, mas ele vai continuar com aquele movimento que ele estava fazendo, então ele não vai simplesmente virar para cá e cair. Ele vai ficar num movimento, imagina como se você estivesse rodando alguma coisa com uma corda, né? Você amarra uma bolinha de chumbo num barbante e fica girando assim. Então, o barbante é como se fosse a força gravitacional, atraindo, né, a bolinha para o centro. Mas ela também tem uma força, ela também tem um movimento perpendicular a esse movimento no centro. Então, aqui em cada ponto dessa órbita, ela está sendo atraída para o centro, mas ela também tem um movimento perpendicular. Queria que ela parasse um pouquinho para eu mostrar. Deixa eu ver se... não para. Não consigo parar. Mas em cada pontinho aqui, imagina que ela está aqui nesse pontinho. Ela está sendo atraída para o centro, mas o movimento dela, que ia para aquele lado, ainda continua. Então, resulta num movimento exatamente na diagonal. Em todos os pontos vai acontecer a mesma coisa. Ela tem um movimento para lá, né? Ela tende a seguir um movimento para lá, mas ela está sendo puxada para cá. Então, ela vai aqui, ó, na metade do caminho, na diagonal, e mantém essa órbita, dependendo dessa velocidade, né? Se a velocidade for pouca, aí sim, ela vai começar a cair até cair no centro. Mas se a velocidade for suficiente, ela continua em órbita. Isso daí tem mais a ver com física, tá? Inércia e gravitação. E por que também esses objetos formam essa órbita assim elíptica? É como se tivesse dois centros de gravidade, um aqui e um aqui. Sempre um dos centros aqui da elipse é onde está o corpo com massa, né? O corpo que tem a atração gravitacional. No outro ponto não tem nada. E aí, cada vez que ela chega aqui mais próxima, ela acelera, depois ela dá uma desacelerada, depois ela acelera de novo, dá uma desacelerada. Se eu medir a área de cada um desses triângulos aqui da órbita, a área é igualzinha. Ou seja, num mesmo tempo, mesmo que aqui ela esteja mais devagar, ó,
ela percorre uma área igual em relação aqui ao planeta que ela está orbitando. Então aqui ela está devagar, mas essa área aqui é igual dessa área aqui quando ela está bem rápida, né? Se eu pegar no mesmo tempo ela aqui onde ela está rápida ou ela aqui onde ela está devagar e traçar um triângulo até o planeta, vai dar uma área idêntica. Todas as órbitas são assim. Tem planetas que a órbita é perfeitamente redonda, sim, acontece. É como se aqueles dois pontos da elipse que eu falei, eles se encontrassem num único ponto no centro. E aí a órbita fica redondinha. Mas a maioria das órbitas são levemente elípticas, até muito elípticas, para alguns astros como os cometas, que eu vou falar mais para frente. Deixa eu ver se alguém respondeu aquilo lá. Acho que tá, né? Sei lá. Ele colocou alguma coisa e apagou, mas vamos lá. E a Lua? De onde surgiu a Lua? A teoria mais aceita para a formação da Lua é que algum corpo entrou em colisão com o planeta Terra e na hora que colidiu com o planeta Terra, tipo um meteorito, um meteoro, um pedaço de asteroide, a hora que ele bateu com o planeta Terra, como o planeta Terra ainda não tinha resfriado completamente, ele lançou um monte de pedaço de farelo, de poeira de planeta Terra para fora. Virou um monte de poeira. Esse monte de poeira, como ainda estava aqui perto do planeta, não vai embora. Ele fica atraído ainda pela gravidade do planeta. Então fica esse monte de poeira girando aqui ao redor do planeta. E esse monte de poeira, ao mesmo tempo que ele está girando ao redor do planeta, ele começa a se juntar. A tendência de tudo no universo é ser, tudo que tem massa é ser atraído pela gravidade. A massa vai atraindo massa até formando os diversos astros que a gente tem por aí. Então, aqui ficou o planeta Terra e a poeira que ficou orbitando ao redor do planeta Terra foi se juntando até formar a Lua. Por que eles acreditam que foi assim a origem da Lua? Por causa da composição do solo do planeta Terra e da Lua. Eles acham que é muito parecido e que essa é a explicação mais plausível. E a Lua, galerinha? Ela orbita ao redor da Terra num período de 28 dias. 28 dias é o tempo que a Lua demora, então, para fazer uma translação, uma revolução, né? Orbitar completamente, dar uma volta completa ao redor da Terra. Ao mesmo tempo que ela está fazendo uma volta ao redor do planeta Terra, ela está fazendo uma rotação. Ela também demora 28 dias para fazer uma rotação, uma volta ao redor do próprio eixo, né? Imagina que a Lua também faz a rotação igual ao planeta Terra, gira aqui ao redor do próprio eixo. Mas se ela demora 28 dias para fazer a rotação e 28 dias também para fazer a órbita dela, o que significa? Que ela sempre vai estar virada com o mesmo lado para o planeta. Imagina que aqui é a Lua, ó. Ela está orbitando ao redor do planeta e ela está girando ao redor do próprio eixo também, ó. Aqui ela começou de frente para você, tá vendo? E aí ela foi ficando de costas. Mas como o período de rotação dela é igualzinho o período de translação, né, de revolução, ela fica sempre com o mesmo lado virado para a gente. Por isso que a gente fala que tem um lado oculto da Lua, é o lado de lá que a gente nunca enxerga. Só, né, através, né, de sondas, de expedições espaciais. Mas a gente aqui do planeta Terra não consegue enxergar, nem pelos telescópios. E como o Sol está iluminando aqui o planeta Terra e a Lua, dependendo dessa posição da Lua ao redor da Terra, a gente enxerga ela de uma maneira diferente. Essa órbita dela ao redor do planeta Terra não é completamente alinhadinha com o Sol. Imagina que eu sou o planeta Terra, você aí é o Sol e aqui está a Lua. Se a Lua ficasse alinhadinha com a gente, bem na frente da minha cara, eu ia daqui da Terra estar vendo um eclipse solar. Toda vez que ela passasse aqui na minha frente.
Porque toda vez que ela passasse aqui na frente do Sol, eu ia ver um eclipse solar. E ela não faz uma volta na Terra a cada 28 dias? Não tem eclipse a cada 28 dias. Por que que isso acontece? Porque a Terra, a Lua e o Sol não estão alinhadinhos assim. A Lua está girando aqui, ó, um pouquinho para cima, depois um pouquinho para baixo. Na verdade aqui, ó, um pouquinho para cima, depois um pouquinho para baixo. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Ela não gira, a órbita dela não é completamente alinhada com a órbita da Terra. É um pouco inclinada. Mas chega lá um mês do ano, eu vou chegar aqui, ó, de lado. Vai chegar um mês do ano que vai alinhar. 2 meses do ano, na verdade, isso vai acontecer. 2 vezes por ano, a Lua vai alinhar sua órbita completamente com o do planeta Terra. Então, 2 vezes por ano é possível avistar eclipse solar e eclipse lunar. Por que que eu não vejo, então, 2 eclipses solares por ano? Porque o eclipse solar acontece num ponto pequenininho do planeta, como a gente já vai ver aqui na frente. Mas primeiro vamos falar um pouco melhor aqui das fases da Lua. Aqui, ó, vamos falar um pouquinho melhor das fases da Lua. Então, não tem eclipse todo mês. Ela aqui, ela tá um pouquinho aqui para cima, imagina que é, ó, eu sou a Terra, aqui é a Lua e você aí é o Sol. Então, ela tá aqui, ó, nessa posição que eu tô apontando com laser. Ela tá um pouco para cima e o Sol tá iluminando ela, ó, você tá iluminando a Lua. Então, eu que tô aqui, ó, no planeta Terra, imagina que eu estou aqui na minha nuca, né, olhando a Terra. Uma pessoa que está aqui no planeta Terra está olhando para a Lua brilhantona, toda bonitona, brilhante. É a Lua cheia, né, que está toda cheia. E essa pessoa que está vendo a Lua cheia, ela está, ó, do lado da Terra que está escuro, porque esse lado aqui da Terra está iluminado, esse lado está escuro. Então a Lua cheia está bem em cima da minha cabeça. Eu vou olhar a Lua cheia lá em cima no céu, meia-noite. Porque, ó, quando o Sol tá bem em cima da minha cabeça, desse lado aqui, ó, é meio-dia. Então, desse outro lado é meia-noite. Eu vou ver a Lua cheia meia-noite. Mas a Lua cheia, ela, como a Terra tá girando, né? Eu vou ver a Lua cheia nascer a leste e se pôr a oeste. Ela vai nascer que horas? Se o período de rotação da Terra são 24 horas, né? E a noite demora 12 horas, mais ou menos, depende da estação do ano. E o dia demora 12 horas. Eu vou ver, e a lua cheia vai estar em cima da minha cabeça, meia-noite. Ela vai nascer, que horas? 6 horas antes, no começo da noite. Ou seja, 6 horas da tarde. E ela vai se pôr 6 horas depois, ou seja, 6 horas da manhã. É meio confuso, né? Deixa eu ver se eu sei explicar melhor. A Lua demora 28 dias para dar essa volta aqui ao redor da Terra. Então, durante uma noite, ela não vai mudar muito de posição, né? Como ela demora 28 dias para fazer essa volta, de um dia para o outro, ela mudou daqui para aqui no máximo, né? Ela mudou daqui para aqui, então ela continua ainda sendo lua cheia. E no dia seguinte ela vai estar aqui, ainda é lua cheia, mas está começando a ficar, né, o cantinho dela escuro. Aí depois está começando a escurecer. Quando começa a escurecer, chama lua minguante. Ela está minguando, está diminuindo. Até que a hora que ela estiver nessa posição aqui, que é 7 dias depois, ela vai estar metade escura e metade brilhante. Lembra que quando eu estou aqui no planeta, ó, né, nessa posição é meia-noite? E aí o planeta continua girando, até eu chegar aqui no meio-dia. Entre meia-noite e meio-dia, que horas que é? 6 horas da manhã, né? Entre meia-noite e meio-dia são 6 horas da manhã. É a hora que eu vou ver a lua minguante bem em cima da minha cabeça. Então, a lua minguante, como a Terra está girando aqui, ela não saiu do lugar, mas ela vai nascer e se pôr para mim porque eu estou girando, né? Ela vai nascer que horas? Imagina que eu tô aqui no planeta e eu tô girando, né? Dando um giro a cada 24 horas. Aí aqui é meio-dia. Ó, não tô vendo a lua minguante, na verdade ela tá se pondo. Aí continua girando. Não tô vendo nada da lua minguante aqui. Aí continua girando. Agora é meia-noite, ó. Acho que eu comecei a ver a lua minguante aqui no cantinho. Então ela vai começar a nascer meia-noite. Ela vai estar em cima da minha cabeça
6 horas da manhã, e aí eu continuo girando. Aí ela vai começar a se pôr aqui, ó, desse lado, até que a hora que eu chegar aqui, ó, meio-dia, ela já vai estar se pondo. Eu não vou, né? Porque só eu viro um pouquinho mais para cá, eu não consigo mais enxergar ela. Ó, tem essa curvatura do planeta. Então não dá para, né, para eu enxergar em linha curva, eu não consigo fazer isso. Então só até aqui eu ainda consigo ver a lua minguante. Depois já começa, não vejo mais. Ela já se pôs. Ou seja, dá pra gente saber qual é a hora que cada lua vai nascer e se pôr. E a gente sabe que cada estação, cada fase da lua acontece de 7 em 7 dias. Aqui, ó, vamos supor que hoje é lua cheia. Aí a lua, amanhã ela vai estar nessa posição, depois de amanhã aqui, depois aqui, depois aqui. 7 dias depois ela está na minguante, no quarto minguante. Quarto minguante é quando está bem na metade, assim. Aí, ó, vai continuar indo aqui na frente do sol. Lembra, a lua estava cheia aqui. Aí ela começou a minguar aqui, eu olhando ela assim de lado, ó. Se eu tô aqui nessa posição do planeta, eu tô vendo esse lado aqui que você tá iluminando e esse outro lado tá escuro, porque você não tá iluminando, você aí que é o sol. Aí ela vai continuar indo aqui pra frente e aqui, você que é o sol, tá iluminando esse lado da lua, mas eu que tô aqui no planeta Terra não tô vendo o lado iluminado da lua. É a lua nova, é uma lua que eu vejo que horas? De dia. Ela tá lá perto do sol. Não é que não dá para ver ela. Ela tá só apagadinha, não vejo ela brilhante, porque ela tá, o lado brilhante dela tá pro sol. O lado que eu vejo é aquela lua meio apagada que a gente vê de dia, lua nova. Aí ela tá aqui, ela vai continuar fazendo o movimento dela para esse lado aqui, né? Peraí. Para esse lado aqui. Aí quando ela chegar aqui desse lado, ó, você tá iluminando aqui essa parte da lua, mas esse lado aqui de trás da lua tá escuro. Então eu que tô aqui na Terra, eu tô olhando metade da lua brilhante e metade escuro. É quando ela chegou aqui, ó. Lua... Gente, eu confundi, ó. A lua minguante era essa aí embaixo e a lua crescente era assim em cima. Desculpa, eu fiz a rotação ao contrário. Mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa que eu quis dizer. Quando eu chego aqui, quando a lua era nova e aí ela começa a crescer, aí eu tenho a lua crescente. Ela está metade iluminada e metade escura. Aí ela vai continuar crescendo até ficar a lua cheia de novo. Aí esse gifzinho aí está mostrando como é que acontece as estações do ano. Olha como esse eixo de inclinação aqui da Terra, quando ela está girando ao redor do Sol, muda a iluminação dela em cada ponto. Imagina que a Terra aqui é um espetinho de churrasco e aqui é um fogo muito forte, uma churrasqueira bombando assim. Esse espetinho, a hora que ele está aqui nessa posição, né? A hora que ele está aqui nessa posição aqui, bem aqui, deixa eu fazer um desenho. O espetinho, quando ele está aqui, né? Qual parte dela vai estar mais iluminada? O equador está bem aqui. A parte mais iluminada é essa aqui de cima. Deixa eu escolher agora outra cor. Olha aqui, ó. Se eu imaginar que essa metade da Terra tá toda no escuro, né? E essa outra metade aqui tá toda no claro, o que eu vou ter? Que, ó, de acordo aqui com a linha do equador, o hemisfério norte é o que está mais iluminado e o hemisfério sul é o que está menos iluminado. Então, o hemisfério norte, ele está no verão. Aqui, ó, conforme a Terra gira aqui ao redor do próprio eixo, você vai ver que você fica muito mais tempo iluminado do que nessa parte escura. E quem está aqui no hemisfério sul, conforme a Terra gira ao redor do próprio eixo, você vai ver que você fica muito mais tempo nessa parte escura do que na parte iluminada. Então, quem está aqui no hemisfério sul está no inverno. Depois a Terra vai chegar numa posição que essa inclinação dela, ó, é perpendicular à iluminação do Sol. É como se assim, tem uma parte aqui, tem uma região da translação da Terra que a inclinação dela está virada bem para você, que é o Sol. Então tem uma parte aqui da Terra que está sendo mais iluminada e uma parte está sendo menos iluminada. Mas conforme ela gira ao redor aí, da órbita dela, tem uma hora que a inclinação dela não fica virada para você, fica assim, de lado, que é essa posição aqui. Quando a inclinação da Terra está de lado, né?
é o equinócio, porque o hemisfério norte e o hemisfério sul estão sendo iluminados da mesma maneira. Essa inclinação dela, ó, não interfere em nada. Então, nessa posição e nessa, a Terra está em equinócio e os dois hemisférios estão sendo iluminados da mesma maneira. E nessa posição aqui que eu desenhei e nesse outro canto, a Terra está em solstício. É quando um dos hemisférios está sendo mais iluminado que o outro. Então, solstício lembra de sol, um está sendo mais iluminado que o outro. Equinócio lembra de equivalente, equidade, que significa igual. Então, os dois estão sendo iluminados igualmente. E sempre, enquanto é uma estação em um dos hemisférios, é outra no outro. Então, se aqui ó, era inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte, aqui vai ser o quê? Se está esfriando, né, para o hemisfério norte, quando está esfriando é o quê? É outono, né? E aí aqui eles vão chegar no inverno, o hemisfério norte. Já para o hemisfério sul, quando está esquentando é o quê? Primavera. E aí quando chegar aqui vai ser verão no hemisfério sul. Depois o contrário, era verão no hemisfério sul, está esfriando, outono no hemisfério sul e inverno no hemisfério sul. E aqui no caso do hemisfério norte, ó, vamos ver aqui o hemisfério norte. Ele vai chegar aqui ó, no inverno, ó, como o hemisfério norte vai ficar mais escuro do que claro aqui em cima. Inverno, aí quando ele chegar nessa posição, ele vai estar esquentando para ir para o verão. Então aqui no hemisfério norte é primavera e aqui é outono. Aí uma demonstração também de como é que fica, como é que a gente vê a Lua em cada parte da sua órbita, né? Ó, a Lua nova, a Lua crescente, cheia, minguante. Então, crescendo, cheia, minguante, nova. E mais uma demonstração também de como a gente vê a Lua aqui ao redor da órbita. Agora eu quero falar um pouco do eclipse. Aqui está mostrando como a órbita da Lua ó, é inclinada. Ela não é completamente alinhada com o Sol, por isso que não tem eclipse todo mês. A Lua também exerce uma outra influência no nosso planeta, além das fases da Lua. Uma coisa importante sobre a Lua é que a Lua tem um efeito nas nossas águas, né, nos nossos oceanos, que é o efeito de maré. Do mesmo jeito que a gravidade da Terra atrai a Lua, a gravidade da Lua atrai a Terra. A Lua tem aproximadamente 1/3 da massa da Terra, então ela tem a gravidade lá na Lua é aproximadamente 1/3 da gravidade na Terra. Imagina que lá na Lua seu peso seria 1/3 do seu peso aqui na Terra, ou você conseguiria pular 1/3 mais alto. E essa gravidade dela consegue atrair, né, a massa do nosso planeta, principalmente os corpos líquidos que se deformam, porque eles, né, os líquidos, eles não têm uma forma tão definida que nem os sólidos. Então, o oceano que está aqui em volta do nosso planeta, aqui está super exagerado, obviamente, o tamanho dele, mas é só para a gente conseguir visualizar o efeito que a Lua faz no oceano. Ela atrai o oceano do lado que ela está. Então fica um gordinho aqui no oceano do lado que ela tá. Esse gordinho aqui é onde está tendo maré alta. Aí também fica um gordinho para o lado oposto. Por que fica um gordinho para o lado oposto? Se a Lua tá aqui, por que forma um gordinho para cá? Imagina duas pessoas, sabe aquela brincadeira que você dá a mão assim para outra pessoa e começa a correr, girar assim, bem rápido, e depois os dois soltam a mão e cai para trás? É mais ou menos isso que está acontecendo. A gravidade da Lua e da Terra é como se fosse a mão delas grudadinha assim uma na outra e elas estão girando uma ao redor da outra em torno do quê? Onde a mão das duas se encontra é o centro de gravidade. O centro de gravidade é um pouco mais perto da Terra do que da Lua, porque a gravidade da Terra é mais forte, né, do que a da Lua. Mas imagina então que a Terra, que é bem forte, está puxando a Lua aqui mais perto e a Lua está com a mão mais esticada. E as duas estão girando assim bem rápido, uma ao redor da outra. Quando a gente gira bem rápido, tem uma força puxando para o centro, que é a mão das duas grudada, e tem uma força puxando para trás, tanto que se soltar a mão, você cai para trás. Então, essa força que está puxando para trás é o que deixa o gordinho aqui do oceano para o outro lado também. Então, eu consigo saber o horário de maré alta e de maré baixa de acordo com a posição da Lua e com a fase da Lua. Se eu tiver em fase de Lua cheia,
Em que horário que eu vou ter a maré alta? Lembra que a lua cheia está bem em cima da minha cabeça, meia-noite? Porque eu estou supondo que o sol está desse lado aqui, tá? Mas eu vou desenhar o sol aqui bonitão. Olha que sol lindo que eu desenho. Ah, eu sou uma artista. Então, imagina que aqui está o sol, aqui está a lua, então aqui é a lua cheia, né? Quando ela está desse lado aqui, de noite é a lua cheia. Bem, meia-noite ela vai estar bem em cima da cabeça. Então, meia-noite é a hora que eu vou ter a maré alta. Só que eu tô girando aqui ao redor da Terra, porque a Terra está fazendo rotação. Então, em 24 horas eu vou ter feito uma volta aqui completa. Quando passar 6 horas, né? Se a volta toda tem 24 horas, um quarto de volta, né? Que é daqui até aqui, tem 6 horas. Daqui 6 horas eu vou estar nessa posição, que é a maré baixa. Aí, quando passar mais 6 horas, eu vou ter outra maré alta. E aí vai passar mais 6 horas e eu vou ter outra maré baixa. E aí vai passar mais 6 horas e eu vou ter outra maré alta? Não é exatamente assim, isso muda uns minutinhos, porque lembra que a lua está se mexendo? A lua demora 28 dias para dar essa volta aqui ao redor da Terra. Então, se a gente dividir as 24 horas do dia, né, por 28 dias, que é o tempo que ela demora aqui para dar essa volta, eu vou ter que ela demora que a cada dia, deixa eu pensar, que a cada dia a posição da lua muda pra gente 50 minutos. É como se hoje eu vejo a lua aqui em cima da minha cabeça meia-noite. Amanhã eu vou ver ela aqui em cima da minha cabeça mais ou menos meia-noite e 40 e poucos, meia-noite e 50, né? De um dia para o outro ela vai estar na mesma posição 50 minutos depois, porque ela está girando. Se ela vai estar na mesma posição 50 minutos depois, a maré alta vai acontecer 50 minutos depois, no dia seguinte. Todos os dias a maré muda 50 minutos para frente, um pouquinho, mais ou menos isso. Então, no dia seguinte, se ela estiver aqui, a maré alta vai ser, né, nesse horário, que é um pouco depois da meia-noite, e a maré baixa 6 horas depois, aí outra maré alta 6 horas depois, outra maré baixa 6 horas depois. Que horas que a lua tá aqui nessa posição? Lembra, ó, meia-noite, aí aqui, ó, já é 6 horas da manhã, aqui é meio-dia e aqui é 6 horas da tarde. Tenta lembrar esses 4 horários, porque dá para vocês responderem várias questões. Quando a lua tá do lado oposto do sol, para eu enxergar a lua é meia-noite. Quando a lua tá nessa posição aqui, ó, o contrário, né? Eu tô fazendo o contrário, a voltinha dela de novo. Ela tá aqui, aí ela vem pra cá. Quando ela chega nessa posição, é 6 horas da manhã. Aí ela chega aqui meio-dia e ela tá aqui 6 horas da tarde. Não que a lua esteja nessa posição nesses horários. Eu tô falando o horário que eu vejo a lua bem em cima da minha cabeça quando ela tá nessa posição. Então, quando ela tá na posição de lua cheia, eu vejo ela em cima da minha cabeça meia-noite. Quando ela tá na posição de lua minguante, eu vejo ela em cima da minha cabeça 6 horas da manhã. Quando ela tá na lua nova, eu vejo ela em cima da minha cabeça meio-dia. E quando ela tá na posição de lua crescente, eu vejo ela bem em cima da minha cabeça 6 horas da tarde. Né? Mas de uma posição para outra aqui, ela demora 7 dias, lembra? Cada fase da lua demora em torno de 7 dias. E os eclipses têm a ver com quando a lua se alinha perfeitamente, essa órbita da lua se alinha perfeitamente com a órbita da Terra. Gente, eu não consigo ficar vendo aí as perguntas de vocês. Se vocês quiserem mandar pergunta, manda aí no meu WhatsApp, tá? Quando a lua está aqui na posição de lua cheia, mas a órbita dela se alinhou perfeitamente com a Terra, então a Terra vai fazer uma sombra na frente da lua e eu vou ver um eclipse lunar. Então, o eclipse lunar acontece em qual fase da lua? Lua cheia, né? A lua estava brilhantona lá, meia-noite, e de repente eu vi uma sombra entrar na frente dela, uma sombra redonda, aliás, né? Da Terra redonda. E aí a lua fica toda coberta por essa sombra, ela não some, porque ainda a refração aqui dos raios solares na atmosfera fazem um efeito que deixa ela meio avermelhada.
e depois ela vai, a sombra da Terra vai saindo e ela vai ficando brilhantona de novo. Aqui, ó, o eclipse lunar, ó, como é que vai acontecendo? Vai entrando aqui a sombra da Terra aqui nela, vamos ver. Entrando a sombra até ela ficar vermelha e depois vai saindo a sombra e ela fica brilhantona, lua cheia, ok? E a parte aqui da sombra da Terra, a parte da sombra no eclipse chama umbra. E a parte de uma meia sombra que forma aqui pela posição dos raios solares é penumbra. A penumbra é quando alguns raios passam e outros não, é meio escurinho. E a umbra é quando nenhum raio passa, é escuro total. E o eclipse solar, quando que ele acontece? Quando é fase de lua nova. Então a lua nova, aquela lua que está aqui, né, que eu vejo ela meio-dia, aquela lua meio apagadinha, né, que eu vejo durante o dia. Às vezes, quando a órbita da lua estiver bem alinhadinha ali, a lua e o sol, essa lua que eu veria de dia apagadinha vai entrar bem na frente do sol e causar um eclipse solar, né, que nem a gente está vendo aqui. E olha como acontece, tem uma região de mais escuro, né, que é a umbra, aqui no meio, e uma região, né, um pouco mais clarinha, que é a penumbra. Isso vai influenciar no tipo de eclipse, que já foi questão da prova. Olha só, aqui tá mostrando aqui, bem nessa região da sombrinha aqui no meio, é a região que as pessoas estão vendo um eclipse solar total. A região da penumbra, que é essa sombra mais clarinha em volta, eles estão vendo um eclipse solar parcial. E também tem a ver se vai ser um eclipse anular ou eclipse total. Olha só. A órbita da Lua ao redor da Terra, ela é uma elipse, lembra? E a elipse, então, vai ter uma parte aqui dessa órbita que a Lua vai estar mais perto da Terra e vai ter uma parte que a Lua vai estar mais longe. Quando a Lua estiver mais perto da Terra, a gente vai ver ela maior. E quando a Lua estiver mais longe, a gente vai ver ela menor, né? Porque quando uma coisa está mais longe, a gente vê menor, óbvio, né? A parte mais perto chama perigeu, de perto, e a parte mais longe chama apogeu. Então, se a Lua cobrir o Sol, quando ela estiver aqui, ó, no perigeu, ela vai estar mais grandona na minha frente. E eu vou ver um eclipse solar total. Mas se a Lua cobrir o Sol quando ela estiver no apogeu, que eu vejo ela menorzinha, aí eu vou ver o Sol em volta dela. Eu vou ver um eclipse solar anular de anel. Vou ver o anel do Sol em volta, ó como é que fica. Aqui é um eclipse solar total. Aqui é um eclipse solar anular. A Lua está longe, então ela não chegou a cobrir o Sol todo. Eu consegui ver, ó, um anelzinho em volta. E aqui é total, cobriu mesmo tudo. O eclipse solar parcial, um pedacinho da Lua entrou na frente do Sol. Onde que eu vejo o eclipse solar parcial? Se eu estiver aqui nessa região de penumbra. Se eu estiver na região da umbra, eu vejo um eclipse solar total, se a Lua estiver perto, ou anular, se a Lua estiver longe. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu queria só falar também, por que a gente não vê o eclipse, né, 2 vezes por ano? Olha só, enquanto está tendo esse eclipse, durante algumas horas, a Terra está girando, né, e essa sombra, conforme a Terra está girando, essa sombra vai passar em algumas regiões aqui, ó, do planeta. Mas está vendo como a sombra é pequenininha? Então, só quem estava aqui nessa região do planeta durante umas 2 horas, né? Durante 2 horas o movimento vai ser isso aqui, mais ou menos, da sombra. Só quem estava aqui viu o eclipse. O pessoal que estava aqui mais para cima, mais para baixo, tudo, não viu o eclipse. Por isso que é tão raro a gente ver o eclipse, porque para essa sombra bater exatamente no lugar que a gente está, demora de uns 300 em 300 anos, mais ou menos, né? Apesar de ter eclipse todo ano, cada vez é alguém que é sorteado para ver. Aí, para a gente decorar o nome dos planetas, pessoal, acho que precisa decorar mesmo, olha só. Eu não sei, acho que vocês já devem conhecer a famosa frase, mas se vocês não conhecem, aqui vai, né? Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. O pescoço era o Plutão, aquele planeta que foi rebaixado a planeta anão em 2016. O resto da frase ainda serve, ó. Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço.
Nessa frase tem duas palavras com M, o minha e o muitas, que é o Mercúrio e o Marte. Para você não se confundir qual é a ordem de cada um, lembra daquele filme Perdido em Marte, sabe? Que ele foi lá, que aquele astronauta ficou perdido em Marte. É muito legal esse filme. E tem todas essas ideias da gente colonizar Marte, da gente terraformar Marte. Então lembra que Marte é o nosso vizinho aqui mais próximo, é o nosso amiguinho. Mercúrio é o que está lá do lado do Sol, é o mais pertinho do Sol que tem, é o menorzinho de todos. Esses 4 primeiros planetas são rochosos e pequenos. Esses 4 últimos são gasosos e grandões. Tá até fora de escala aqui, é maior ainda. E eles estão muito longe um do outro. Não é assim que nem a gente vê no desenho. Mas se a gente fosse representado na distância que eles são, assim, proporcional, ia virar uns pontinhos aqui e não ia dar para ver como é que é cada um. Então eles estão muito, muito longe. Esses 4 primeiros estão mais perto um pouco. Os 4 últimos estão muito longe, sabe? A vista não alcança mais, é muito longe mesmo. Então isso daqui é só uma representação, isso daqui também é só uma representação. E algumas características de cada um. Mercúrio é o mais próximo, é o que gira, quanto mais próximo do Sol, gira mais rápido. Não a rotação, tá? Não em torno do próprio eixo, a translação. Então a translação aqui de Mercúrio é a mais rápida. Mercúrio, apesar de estar do lado do Sol, ele não é tão quente que nem a gente imagina, porque como ele não tem atmosfera, essa camada de gases que a gente tem aqui na Terra, é como se fosse um cobertor. Ela mantém o calor do Sol em volta do planeta, porque o calor do Sol aquece essas moléculas de ar que começam a vibrar mais, e aí esse calor fica mantido ali no ar e vai sendo liberado aos poucos, por isso que a gente não congela. Como o Mercúrio não tem atmosfera, a noite dele é tudo congelado aqui, na parte, né, que está virado para a noite. Mas, lógico que o lado que fica virado para o Sol fica super quente. Aí Vênus, tem gente que brinca que Vênus é o inferno, porque é cheio de enxofre, é muito quente, é super inabitável, totalmente sem condições de habitar. Marte já acreditam que é uma possibilidade maior, mas também é muito difícil. Marte fica bem gelado assim, mas já não tão gelado, porque ele tem um pouco de atmosfera. A atmosfera dele é principalmente de gás carbônico, então não tem oxigênio ainda, né? Júpiter é um planeta, é o maior de todos, gigantão, gasoso, e a gravidade dele é muito forte. Ele é quase do tamanho de uma estrela pequena, ele é bem grandão mesmo. E ele tem um monte de luas, um montão, acho que 64, se eu não me engano, luas. E tanto Júpiter, quanto Saturno, quanto Urano, quanto Netuno, eles têm anéis. Mas o mais famoso por ter uns anéis bem bonitos, bem visíveis mesmo, é Saturno, né? Saturno é conhecido pelos anéis. Aí Urano e Netuno, eles são meio parecidos assim, olhando, porque os dois são mais ou menos do mesmo tamanho, os dois são azuis. A diferença maior é que Urano é azul claro, Netuno é azul escuro, e Urano tem essa curiosidade, ó, o eixo de rotação dele está na horizontal aqui em relação à órbita dele. Então ele, imagina que aquele espetinho lá em torno do que o planeta gira, dele tá assim, ó, ele tá girando de lado, sabe? Tem planetas que a rotação deles, né, o dia deles, demora muito mais do que a Terra. Demora, eu não sei de cabeça, mas acho que tem aqui para frente. Peraí, ó. Olha só, Mercúrio. O período de rotação dele, um dia em Mercúrio, demora 58 dias terrestres, né? E a translação, o ano dele demora 88 dias. Então ele está girando ele bem rápido. Vênus, a translação dele demora 224 dias e a rotação, um dia em Vênus, 243 dias terrestres. Aí a Terra, a gente sabe, 365 dias o ano, 24 horas o dia, né? Marte é 24 horas e meia o dia, ó, parecido com a gente também, mas um ano em Marte demora 687 dias terrestres. Júpiter, um ano, né? Uma translação em Júpiter são 11,8 anos terrestres.
e um dia 9,5 horas. Então o dia dele demora bem menos e o ano dele demora 12 anos da Terra. Saturno, a translação são 29 anos e a rotação 10 horas também. Urano, 84 anos, um ano de Urano, né? E a rotação 16 horas. E Netuno, 164 anos. Uma translação de Netuno, 164 anos. E uma rotação são 18 horas. Então aqui tem algumas curiosidades, depois se alguém quiser esses slides aqui eu mando, tá? E como é que foi formado o nosso sistema solar? Como é que são formadas as estrelas? Gente, é bem importante a gente lembrar que o nosso sistema solar, os sistemas solares, o que eles são? São um sistema que está em volta de um Sol. O que é um Sol? Uma estrela. Então, se tiver uma pegadinha assim, quantas estrelas tem no sistema solar? É o Sol. O sistema solar significa tudo que está girando ao redor de um Sol. E o que é um Sol? Uma estrela. Então, o nosso Sol é a nossa estrela do nosso sistema solar. Tem outras estrelas na nossa galáxia, né? Que estão bem longe. Mas, né? Enfim. As estrelas, elas podem ser formadas depois que acontece a explosão de alguma outra estrela. Ou durante a formação das primeiras estrelas no Big Bang, né? Mas assim, agora que já tem várias estrelas formadas, essas estrelas elas têm um ciclo de vida e depois elas explodem, né? E formam nebulosas moleculares. O que são nebulosas? Nuvens de poeira. Essas nuvens de poeira, lembra que a gravidade é uma força que faz a massa se atrair? Vai atraindo massa e vai formando um corpo mais maçudo, mais maçudo, mais maçudo. Se esse corpo for maçudinho, se for uma estrela pequena, ela vai ter um ciclo de vida mais longo, que nem o nosso Sol. O nosso Sol, estima-se que a vida dele vai durar 10 bilhões de anos, e ele está na metade, ele está em 5 bilhões de anos. Aí depois, quando chega lá no final da vida dele, que ele já tiver, lembra, os átomos de hidrogênio vão se juntando e formando átomos de hélio. Quando ele já tiver formando todo o hélio possível, né, e já tiver mais denso, acontece uma expansão, que é a fase de gigante vermelha, ele dá uma explodida assim e depois já começa a contrair de novo, forma mais uma nebulosa, mais uma nuvem de poeira, e o restinho dele que comprimiu no meio vira uma anã branca que depois vai esfriando e vira um pedaço de carvão no espaço. Ele esfria e, né, vira um carvão morto lá. Se a estrela que for formada for uma estrela bem grandona, uma estrela gigante, ela vai viver menos ainda, o ciclo de vida dela vai ser mais rápido, ela vai juntar mais átomos em elementos mais pesados que o hélio. Lembra que o Sol junta hidrogênio e forma hélio? Vai formar elementos químicos mais pesados ainda, e aí, de repente, ela vai explodir numa super explosão que chama supernova. Se depois dessa supernova, a massa que restou dessa estrela for muito, muito grande, ela pode formar um buraco negro. O que é o buraco negro? É uma estrela de tanta massa, e tanta massa com tanta gravidade, que a gravidade vai aproximando essa massa e juntando tudo num ponto só. Imagina a massa juntando tudo num ponto só e ficando super pesado, super denso. Quanto mais massa, mais gravidade. Então, esse negócio pequenininho tem muita gravidade, porque ele tem muita massa apertadinho num pontinho só. Tanta gravidade que até a luz não consegue passar por ele. A luz é atraída para dentro do buraco negro, por isso que ele chama buraco negro. Ou pode formar uma estrela de nêutrons, que também é uma estrela com muita massa. Tanta massa que os prótons e os elétrons dos átomos que formam essa estrela originalmente, eles começam a se fundir e formar nêutrons. Por isso que chama estrela de nêutrons. As partículas dos átomos começam a se juntar numa só e também fica super denso. Um balde dessa matéria da estrela de nêutrons teria o mesmo peso que toda a massa de água do nosso planeta, para vocês terem uma noção. Olha aqui como é que é o ciclo de vida das estrelas. Ela tá cheio de hidrogênio, né, de átomos com um próton só. Aí a gravidade vai juntando eles e formando átomos. Dois átomos vão virando um e vão formando hélio aqui no meio.
Se a estrela for grande o suficiente, for maçuda o suficiente, além de hélio, ela forma carbono mais para dentro, depois mais para dentro oxigênio, silício e ferro. As estrelas mais maçudas que tem, elas formam ferro lá no núcleo. É o elemento químico mais pesado que elas conseguem formar. Mas quando elas explodem, quando ocorre a supernova, aí acontecem vários choques entre esses átomos e formam elementos químicos mais pesados ainda. Mas para formar elementos químicos tão pesados que nem a gente tem aqui no nosso planeta, na superfície da Terra, teria que ser uma estrela grandona assim, e não uma estrela do tamanho do Sol. Por isso que a gente acredita que o nosso planeta, o nosso sistema solar, são restos de uma estrela que era bem maior que o Sol, porque a gente tem elementos químicos aqui que são bem mais pesados do que o ferro. E além de estrelas, a gente tem todos esses outros corpos celestes, ó. Asteroides, cometas, meteoros, meteoritos. Vamos lembrar um pouquinho. O asteroide são tipo umas pedronas gigantes, né? Meio irregular. Ele ainda não ficou redondinho. Então é um negócio, um pedaço de pedra grandão. E tem aqui no nosso sistema solar, a gente tem um cinturão de asteroides. É um monte dessas pedronas aqui que ficam orbitando a região entre Marte e Júpiter, né? Tem aqui no centro está o Sol, aí tem Mercúrio, Vênus, Terra, né? Marte, depois de Marte tem o cinturão de asteroides e depois tem Júpiter. E graças à supergravidade de Júpiter, esse cinturão de asteroides não atinge a gente aqui na Terra. A gravidade de Júpiter consegue manter esse cinturão de asteroides nesse formato aqui, sem ir caminhando aqui mais para o centro do nosso sistema solar e atingindo a gente. Aí, cometas. Lembra que a órbita dos astros são elipses, né? São compridinhas assim? Quanto mais comprida a órbita, né, desse astro, em um dos pontos da elipse vai ter o Sol, né? E no outro ponto não tem nada. Quanto mais comprida essa órbita, mais tempo vai demorar para ele fazer essa órbita. O cometa é um astro que tem uma órbita elíptica bem comprida. Então os cometas eles vão lá para o fim do sistema solar, lá depois de Netuno, vão lá longeão e depois eles vão voltando até chegar bem pertinho do Sol, né? Porque um ponto da elipse está pertinho do Sol e o outro está lá longeão. Quando eles chegam pertinho do Sol, começa a derreter o gelo e os gases de que eles são formados e forma essa cauda aqui. Então, os cometas, a característica deles é que eles têm essa cauda bem brilhante. Aqui é uma filmagem, ó, mas não é que a gente vai ver um cometa assim passando rapidão, porque tá tudo se movimentando muito rápido no sistema solar. Então, quando eu estiver observando um cometa no céu, vai dar a impressão dele estar parado, como dá a impressão de todos os planetas estarem parados, né? Mas tá tudo se movimentando assim super mega rápido. Essa filmagem aqui tá super acelerada, ó, só para vocês não imaginarem que o cometa vai passar assim, ó, que nem uma estrela cadente. O que é a estrela cadente, então? A estrela cadente é o seguinte, quando tem um pedaço aí de um astro que atinge um planeta, né, atinge a nossa atmosfera, a gente chama de meteorito, né, meteoro. Meteoro é quando esse astro, esse pedaço de astro, atinge a nossa atmosfera e começa a entrar para dentro, né, da atmosfera, começa a entrar no nosso planeta. Só que devido ao arraste, a força de arraste do ar, a força de atrito do ar, esse astro que estava num movimento bem livre no espaço, sem impedimento nenhum, quando o ar começa a barrar o movimento dele, que ele está muito rápido, ele começa a pegar fogo. Então ele cai rapidão pegando fogo. Isso que é a estrela cadente que a gente vê. Normalmente esse fogo é suficiente para carbonizar ele inteiro e ele não atinge a superfície. Ele some, evapora. Mas se ele atingir a superfície, ele passa a ser chamado de meteorito. Então vamos lá. Meteoroide. Meteoroide é um pedaço aí de um astro que está solto, né? Asteroide é aquelas rochonas lá, rochona, nome feio, né? Mas assim, aqueles astros meio irregulares que formam um cinturão lá entre Marte e Júpiter. Meteoro é quando esse pedaço de algum astro começa a entrar na nossa atmosfera pegando fogo.
E a gente chama de estrela cadente. E meteorito é se ele for grande o suficiente, né, para conseguir atingir a superfície. O fogo não vai conseguir consumir ele todo e ele vai bater, e aí pode ter, né, aqueles impactos, aqueles acidentes que nem vocês já ouviram falar, o famoso lá, né, que se atribui à extinção dos dinossauros. E, bom, satélite. Satélite é um astro que orbita ao redor de um planeta. É importante diferenciar estrela, planeta e satélite. Estrela é um astro muito grande, é o maior de todos, né? Os maiores astros que tem são as estrelas. Muita massa, mais massa que estrela só se for buraco negro, porque ele é tipo uma estrela, mas condensada num pontinho só. Então, estrela tem muita massa, é muito grande e ela tem luz própria, porque ela está ocorrendo reações nucleares nela que emitem muito calor e muita luz. Então, estrela tem luz própria. Planeta é um astro que orbita ao redor de uma estrela, né? E ele é grande o suficiente para não virar um satélite de outro planeta. Essa é a definição de planeta. É um astro que orbita ao redor de uma estrela e ele não vai virar um satélite de outro planeta porque ele é grande o suficiente, ele tem massa suficiente para manter a órbita dele e puxar o que tiver em volta. E satélite é um astro um pouco menor, porque ele orbita ao redor de um planeta, né? A massa dele não é suficiente para ele fazer a órbita dele ao redor do Sol sem impedimento. Ele é capturado por algum planeta em algum período aí da vida dele e vira uma lua, que é um satélite natural. Aqui alguns exemplos de luas conhecidas, ó, de Júpiter, Ganímede, de Saturno, Titã, de Júpiter, Calisto, a Io de Júpiter, que teve aquele filme lá que a galera da Terra estava se mudando para a lua de Júpiter porque o planeta não estava mais prestando para nós viver. A nossa lua aqui, a lua Europa de Júpiter, até Plutão tem luas, né? Que são, tem uma que é quase do tamanho dele, que eu esqueci o nome agora. Mesmo Plutão sendo bem pequenininho. E por falar em... eu acho que eu falei de planeta anão ali mais para frente. Acho que eu vou falar de planeta anão ali para frente. Além dos satélites naturais, né, que são esses astros que ficam girando ao redor de um planeta, tem satélites artificiais. Então, são coisas que o homem produz e joga lá para ficar girando ao redor da Terra ou ao redor de outro planeta. A gente já colocou satélite em Júpiter, por exemplo. Eles podem ter diversas funções, por exemplo, transmitir sinal de internet, ou tirar fotos do espaço, ou tirar fotos para a gente fazer previsão do tempo, inúmeras utilidades, né? Mas tem alguns probleminhas aí, né, envolvendo satélites. Essa foto aqui eu tirei de uma matéria recente, daquele milionário Elon Musk, que ele está lançando uma rede de satélites que chama Starlink para gerar internet aí. Aqui os satélites dele, ó, tá vendo? E tá fazendo uma poluição visual aí no céu, porque as pessoas que gostam de observar os astros tá atrapalhando. Esses satélites, eles refletem a luz do sol à noite, que nem a lua, né? E aí, quando eles passam, eles ficam confundindo a visão, esse monte de pontinho brilhante. Esse cara aqui, ó, ele estava tentando tirar uma foto desse cometa que passou uns dias atrás. E para tirar uma foto boa à noite, né, de alguma coisa com pouco brilho, que o brilho é difícil de ver, você deixa a objetiva da câmera aberta bastante tempo para entrar bastante luz. Então é diferente da foto que faz assim, ó, é como se a foto ficasse aberta, assim, capturando a luz uns segundos e depois fechasse. E aí, como ele fez isso para capturar esse cometa, ele capturou também aqui os satélites, ó, do Elon Musk passando e ficou tudo zoado a foto dele. Aí as constelações. As constelações são desenhos de estrelas, né, que a gente vê no céu. Elas podem estar muito longe uma da outra, mas quando a gente olha, mesmo uma estando super distante, outra mais perto, olhando para a gente, parece que elas estão pertinho uma da outra e as pessoas atribuíram desenhos para elas. Essas estrelas as constelações são muito importantes na astronomia, porque é o único jeito da gente se localizar no espaço. Então, tem constelações oficiais,
para se localizar no espaço. Os astrônomos definem 88 constelações que são usadas oficialmente para falar na direção de tal, tipo, na direção do Sagitário, entendeu? É uma coordenada da direção do espaço que tem que ir. Então, as constelações mais importantes estão divididas entre constelações equatoriais, as que estão na direção da linha do Equador da Terra, as constelações boreais, que a gente vê melhor no hemisfério norte, né, da Terra, as constelações austrais, que é hemisfério norte da Terra, hemisfério norte, a gente vê melhor do hemisfério norte da Terra, mas elas estão situadas no hemisfério norte celeste, porque a gente imagina, só para imaginar a posição, aqui está a Terra, e em volta da Terra você imagina como se fosse uma bola em volta da Terra. E aí essa bola tem regiões, essa bola tem regiões, cada região com uma constelação. Essa bola é chamada de hemisfério celeste, é usada como se fosse um mapa do espaço para fora da Terra. Mas ela é imaginária, porque é claro que o espaço não acaba nessa bola. É só para saber a direção, né, saindo da Terra, a direção que a gente está observando. Então, as constelações boreais são visíveis melhor no hemisfério norte, as austrais são melhor no hemisfério sul, as equatoriais na linha do Equador, e as constelações zodiacais são as que estão na direção da órbita da Terra. Então, é na direção que o Sol nasce e se põe. Imagina aquele risco que o Sol faz, onde ele nasce e onde ele se põe. Nessa direção aqui tem algumas constelações que são as zodiacais, as constelações dos signos. Aqui, ó, algumas constelações zodiacais dos signos, né? Capricórnio, Câncer, Leão, Aquário, Peixes, Virgem, isso aqui. Elas estão todas na direção do Sol. Mas, imagina, como elas estão na direção da órbita da Terra, cada época do ano você vai ver uma meia-noite, porque a órbita, aqui está o Sol e em volta está aqui o planeta Terra, né? Essas constelações, elas estão para fora, nessa direção aqui da órbita. Então, quando a Terra estiver aqui nessa posição, eu não vou conseguir ver as constelações que estão aqui para trás do Sol, porque o Sol vai estar iluminando, né? É de dia. Eu só vou ver as constelações que estão aqui nessa direção à noite. E aí, quando a Terra chegar nessa posição aqui do Sol, ó, eu vou ver as constelações que estão nessa direção aqui à noite, mas não vou ver as dessa direção, porque quando eu estiver olhando para essa direção vai ser de dia. Bom, as constelações mais importantes para vocês saberem é a constelação, o Cruzeiro do Sul, que é a menor constelação que tem, daquelas 88 oficiais. Ela é uma constelação visível bem tanto no hemisfério norte quanto no sul, e tem gente que considera ela um pedaço dessa constelação do Centauro. Centauro, aquele que é tipo um ser mitológico lá, um humano com corpo de cavalo, é isso, né? Um humano com corpo de cavalo. É uma cruz, né? E essa cruz tem também uma estrelinha quase no meio, onde as duas linhas da cruz se cruzam, tem uma estrelinha quase ali no meio, no cantinho meio avermelhada, que tem gente que chama de intrometida. Numa constelação, tem sempre a estrela mais brilhante de todas, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, em ordem de brilho. E aí, nessa ordem de brilho, a gente fala que é a estrela alfa, a mais brilhante, depois a beta, gama, delta e assim por diante. Deixa eu ver se alguém me mandou pergunta. Até agora nada. Tem gente me perguntando se vou fazer live do primeiro e segundo ano. Infelizmente não, porque está muito em cima da hora. E eu só preparei aula pro nível A, porque eu sou professora de ensino fundamental, tá bom? Essa constelação do Cruzeiro do Sul, o que tem de mais importante nela? Que ela aponta para o sul, mas ela não aponta diretamente para o sul. Aqui, a estrelinha de baixo, né, dessa perninha mais comprida dela, às vezes a constelação do Cruzeiro do Sul, essa perninha de baixo, vai estar nessa posição, às vezes nessa, às vezes nessa, às vezes nessa, depende, né, da época do ano e da hora da noite que você está olhando. Ela vai nascendo assim numa posição e vai indo para outra. Então, como que você mede a direção do sul, se ela vai mudando assim de posição? Você vai pegar o tamanho da constelação, contar mais 3 tamanhos dela para baixo
E quando chegar 3 tamanhos dela para baixo, aqui no final, você vai descer exatamente, né, vertical, e ali é exatamente o sul, tá? Então, o Cruzeiro do Sul é uma constelação importante para achar o sul. E se eles te mostrarem uma fotinho ali na prova de achar a constelação do Cruzeiro do Sul, é uma cruz, basicamente, que tem uma estrelinha meio, quase no meio. E tem essa outra constelação importante, que é Órion, e no meio ele tem essas 3 estrelinhas, né? Que é como se fosse o cinto dele. Órion é como se fosse um caçador, um caçador. Acho que era um caçador, agora eu tô na dúvida. É um caçador. Ele, aqui é os bracinhos dele, tá vendo? Essas 2 estrelinhas para baixo, aqui as perninhas dele. E o meio, essas 3 estrelinhas, é o cinto dele. Então chama cinturão de Órion. Mas vulgarmente a gente chama de 3 Marias. São 3 estrelinhas, uma pertinho da outra, as 3 de mesmo brilho, mais ou menos, e mais ou menos mesmo tamanho, olhando, né? Não que elas sejam do mesmo tamanho, mas parece 3 estrelinhas iguais e alinhadas. E aí em cima vai ter os 2 bracinhos dele e as 2 perninhas. Bom, a gravidade, gente, como é que ela explica esse movimento também circular, né, de uma órbita? Olha esse experimento mental aqui do Newton. O Newton, que foi o cara aí que sacou que a gravidade era o que explicava a órbita dos planetas. Tá ruim aqui, mas eu não achei esse GIF maior. Aqui tem um planeta, ó, e ele imaginou um experimento em que está lançando uma bola de canhão. Aí a bola de canhão, ela vai, quando lança, né, ela vai para frente e cai, por causa da gravidade. Mas ela vai para frente por causa da força que ela foi lançada. Se a força fosse maior ainda, a aceleração que ela fosse lançada, ela ia cair mais para frente. Se fosse maior, ela ia cair mais para frente, que nem está acontecendo aqui nesse GIF também. Mais para frente. Se ela tiver uma velocidade suficiente, ela vai cair tão para frente que cada vez que ela for puxada para baixo, ela continua indo para frente, né? Por causa da inércia. A inércia é aquela lei que diz que o movimento não vai parar até alguém parar ele. Então, ela vai continuar indo para frente ao mesmo tempo que ela cai, num movimento circular perfeito, né? A aceleração da gravidade atrai ela para o centro, mas a velocidade dela é perpendicular, ó. A velocidade dela é essa flechinha vermelha, mantendo um movimento, ó. Tudo isso depende da velocidade, para os cientistas calcularem qual é a velocidade que tem que ser lançado um satélite para ele ficar em órbita. Eles têm que calcular essa velocidade mínima para manter esse movimento circular, depende da altitude. E dá também para eles calcularem a velocidade perfeita para esse satélite girar ao redor da Terra ao mesmo tempo que a Terra está fazendo a rotação. Então, sempre que, imagina, sei lá, que tem um satélite aqui em cima da sua cabeça, não sei, ele sempre vai estar na mesma posição, porque ele orbita ao redor do planeta na mesma velocidade que a Terra faz a rotação. Esses satélites são chamados satélites estacionários, e já caiu em prova também, tinha que achar na coordenada geográfica onde que estava cada um desses satélites estacionários. São satélites que estão, né, orbitando ao mesmo tempo que a Terra está fazendo a rotação, então eles ficam sempre na mesma posição. E tem outros que não, que eles estão girando mais rápido, né? E aí são, por exemplo, aqueles do Elon Musk que a gente viu na foto que ficou cheio de risco. Galera, e a gravidade, ela é uma força, é chamada de força, mas ela também é chamada de simplesmente uma deformação do espaço-tempo. O espaço-tempo é como se o espaço todo, né? O universo todo, ele fosse formado por um tecido que chama espaço-tempo. E esse tecido, ele se deforma aonde tem massa. Então, em qualquer região do espaço que tiver massa, esse tecido vai ficar deformado, ele vai formar uma curva. E essa curva que vai atrair outro corpo, né? E manter esse outro corpo em órbita. Olha aqui, ó, tá vendo? Esse corpo aqui que tem bastante massa, ele deformou bastante o espaço-tempo. Então, ele mantém esse outro corpo aqui, rosinha, como se isso fosse uma estrela e o rosinha fosse um planeta, em órbita. E o corpo rosinha, não sei se dá para ver, também está deformando aqui o tecido do espaço-tempo, mantendo um outro corpo vermelhinho em órbita, que é um satélite no caso.
E qual que é a diferença de foguete, nave espacial, satélite, essas coisas tudo? Foguete é um equipamento construído para vencer, né, a força da gravidade e colocar alguma coisa para fora do espaço, para colocar alguma coisa em órbita ou, né, mesmo numa viagem espacial. Então, o foguete é só o equipamento para lançar outra coisa. A outra coisa que é a coisa interessante mesmo. Mas o foguete ele é muito caro, porque ele precisa de muito combustível. Quase todo o corpinho aqui do foguete é só combustível, para ele ter tanto impulso, tanta força para vencer aqui a atmosfera e conseguir, né, sair para espaço aberto. Aí o que ele pode colocar no espaço? Ele pode colocar, por exemplo, uma sonda espacial. Deixa eu ver se está funcionando esse GIF. Ó, aqui ó, é o planeta Terra e essa linha é uma sonda espacial que foi lançada. Uma sonda espacial é um equipamento lançado para fazer pesquisa, para tirar fotos do espaço ou para medir alguma coisa. Essa sonda, que chama Juno, ela foi lançada da Terra para orbitar Júpiter, para tirar fotos de Júpiter. Olha que da hora. Ela foi lançada aqui, tá vendo? Eles calcularam certinho para ela dar mais uma volta aqui ao redor da Terra, pertinho da Terra, e pegar mais um impulso na gravidade da Terra, chama trampolim gravitacional. E aí, com esse segundo impulso aqui, ela vai conseguir atingir Júpiter. Isso já aconteceu, né? E aí ela fica em órbita de Júpiter. Então, para calcular, para fazer todos esses cálculos, eles tinham que saber como a aceleração da gravidade ia deformar o movimento dela, fazer ela se aproximar de novo da Terra, como essa aproximação da Terra ia impulsionar o movimento dela de novo, para ela conseguir atingir exatamente Júpiter, que estava se movendo também. Eles têm que calcular certinho a posição de Júpiter na data, e aí eles conseguiram colocar aqui ela em órbita para estudar Júpiter. Então, sonda espacial é um robô ou, sei lá, é um equipamento lançado para fazer pesquisas, para tirar foto, para fazer medições, para observar alguma coisa no espaço. Aí a Estação Espacial Internacional é um negócio enorme, né, que vários países juntos pagaram para colocar essa estação aqui em órbita do planeta. Então é uma estação que está orbitando o planeta que nem um satélite. E ela serve para fazer pesquisas espaciais. Então tem vários astronautas que eles vêm aqui para fazer pesquisas, né, na nossa atmosfera, né, e ela está em órbita do planeta como se ela estivesse também caindo o tempo todo. Então os astronautas que estão aqui, que eles não sentem a gravidade, não é que eles não estão sob a força da gravidade. Não é que não tem gravidade aqui, onde eles estão. Eles estão flutuando ali em volta, eles têm a impressão deles estarem flutuando, porque eles estão muito rápido orbitando o planeta e ao mesmo tempo que eles estão, tipo, caindo para frente, eles estão caindo para baixo. Então fica um movimento circular e mantém sempre a mesma distância da superfície, né? A impressão que tem é que não tem gravidade aqui, mas tem. Eles estão em constante queda. Aí tem o telescópio Hubble, é o telescópio mais famoso, né? Que a gente tem também orbitando aqui o planeta Terra, um negócio gigante. E ele é tão gigante, né? As lentes deles são tão grandes que ele consegue fazer fotos, imagens do universo que não seriam possíveis aqui na Terra. Também ele está para fora dessa camada de gases que atrapalha a gente a ver tão bem o universo. Então essa foto é uma das mais famosas dele. O que tem aqui? Ele conseguiu mirar ali numa região que ele consegue ver além das estrelas da nossa galáxia. A gente está numa galáxia, né, que é um aglomerado de estrelas que chama Via Láctea. E depois desse aglomerado de estrelas, que chama Via Láctea, tem outras galáxias. Ele conseguiu mirar numa região que ele consegue ver além das nossas estrelas, ó, um monte de outras galáxias. Isso daqui, cada um desses aqui na foto, não é uma estrela, é uma galáxia toda. Olha que legal. Ônibus espacial é uma nave espacial, então ele é lançado ó, com um foguete, ó, o foguete aqui. E aí ele leva astronautas mesmo, e ele tem a capacidade de voltar. Então ele não tem impulso, força suficiente para sair, mas para voltar é fácil, porque para voltar, quando você está em espaço aberto, você tem
A inércia, não precisa de muita força, né, para se movimentar no espaço. E assim que você se aproximar da Terra, você vai ser capturado pela gravidade. Então, o difícil é aterrissar, mas não chegar. Ele tem tipo um paraquedas, assim, também, parece um aviãozão, né? Cápsulas espaciais, que são cápsulas que estão ali na pontinha do foguete, né, ou da pontinha da nave, pode ter equipamentos ou pode ter astronautas aqui. O homem no espaço, ó, aqui tem aquela famosa foto do homem na Lua. Aqui é um astronauta que eu esqueci o nome dele, desculpa, orbitando aqui a Terra, né? Foi a primeira foto do homem solto no espaço, sem cabo nenhum, né? A deriva, assim, uau. E temos um astronauta, né? É bom lembrar o nome dele, que é o Marcos Pontes. Ele é o nosso ministro da Ciência agora. Ele já esteve lá na Estação Internacional, que eu mostrei agora há pouco. E só para lembrar, essas unidades de medida aqui, ó, unidade astronômica, ano-luz, meso-luz, segundo-luz, é a unidade de medida de distância, não de tempo. O que é uma unidade astronômica? A unidade astronômica é a distância da Terra até o Sol. Então, aqui dentro do nosso sistema solar, que está tudo mais próximo, a gente pode medir as distâncias em unidade astronômica. Quantas distâncias da Terra até o Sol está a Terra até Júpiter, por exemplo, entendeu? É quantas unidades astronômicas. Mas para distâncias maiores, a gente usa ano-luz, mês-luz, segundo-luz. O que é isso? É a distância que a luz percorre naquele tempo que está falando aqui, ó. Então, ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. A velocidade da luz é muito rápido, 300 mil quilômetros por segundo. A luz do Sol demora 8 minutos para chegar no planeta Terra. Então, quando eu estou olhando para o Sol, eu estou vendo ele há 8 minutos atrás. A estrela mais próxima que a gente tem aqui do planeta Terra, que eu esqueci o nome também, ela está a 4,5 ano-luz. Ou seja, quando eu olho para essa estrela, eu estou vendo ela 4,5 anos atrás, porque até a luz sair dela e atingir meu olho demorou 4 anos e meio. Então, quando eu olho tudo, as outras galáxias, tudo que eu olho no espaço, eu estou vendo no passado. Eu não consigo ver instantaneamente no presente. Por isso que tem aquela lei da relatividade de Einstein, né? O tempo é relativo. O espaço e o tempo são relativos, né? Então lembra que ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, mês-luz a distância que a luz percorre em um mês, segundo-luz a distância que a luz percorre em um segundo, que é 300 mil quilômetros, e por aí vai, tá? Medida de distância. Bom, pessoal, era aí. Se tiver alguma dúvida, me manda no chat que agora eu consigo responder. Um beijo e amanhã eu mando aí uma de biologia, depois de amanhã a resolução das questões. Beijão e até a próxima.